Lígia Fagundes Telles, Invenção e Memória. Este livro de contos foi lançado em 2000, mais precisamente 15 contos, nos quais a Lígia traz justamente invenção, ou seja, uma narrativa que imagina, tangenciando ali o realismo fantástico, o realismo maravilhoso, e memória, lembranças, ou seja, narrativas que retomam o passado. Muitos desses contos possuem caráter autobiográfico, alguns inclusive bem explícitos. E esta obra traz-nos uma reflexão humana, uma reflexão existencial, um olhar do pueril, da infância, mesclado com aquilo que, enquanto criança, nós temos, que é uma memória carregada de fantasia. Até onde seria verdade, até onde seria imaginação? Nós temos, por exemplo, o conto em que a protagonista narradora vai se lembrar de ter visto a sua pajem falecida. Nós temos um conto que é Dança com o Anjo, na qual a narradora protagonista, já adolescente, vai se lembrar de ter dançado com um homem misterioso que de repente desaparece como se fosse um anjo. Mais à frente, nós vamos ter um outro conto em que a narradora protagonista, ou seja, narrativas em primeira pessoa, vai se lembrar de um amigo, um colega lá do tempo da juventude, do Sininho, mas que ele, na verdade, estaria morto. Então, como assim? Então, são essas narrativas que mesclam um pouco da lembrança criativa com aspectos realistas que encontraremos em Lígia Fagundes Telles. Nós elaboramos uma resenha, uma análise objetiva desta obra. Fique conosco até o final que falaremos um pouco a respeito. Nesse vídeo eu quero comentar uma questão de vestibular em que esta obra da Lígia foi cobrada. Vamos ver aqui a questão? A questão é esta aqui, da Unifesp. Nós temos um fragmento do primeiro conto da coletânea que se chama Solidão, chão da infância. Algumas lembranças me parecem fixadas nesse chão movediço, as minhas páginas. Minha mãe, fazendo seus cálculos na ponta do lápis, ou mexendo o tacho de goiabada ou ao piano, tocando suas valsas. E tia Laura, a viúva eterna que foi morar na nossa casa e que repetia que meu pai era um homem instável. Não sabia o que queria dizer instável, mas sabia que ele gostava de fumar charutos e gostava de jogar. A tia um dia explicou: esse tipo de homem não consegue parar muito tempo no mesmo lugar e por isso estava sempre sendo removido de uma cidade para outra como promotor ou delegado. Então, minha mãe fazia os tais cálculos de futuro, dava aquele suspiro e ia tocar piano. E depois arrumar as malas. Escutei que a gente vai se mudar outra vez, vai mesmo? Perguntou-me a pajem Maricota. Estávamos no quintal, chupando os gomos de cana que ela ia descascando. Não respondi e ela fez outra pergunta. Sua tia vive falando que agora é tarde porque a Inês é morta. Quem é essa tal de Inês? Sacudi a cabeça. Não sabia. Você é burra, Maricota resmungou, cuspinhando o bagaço. Corta mais cana, pedi e ela levantou-se enfurecida. Pensa que sou sua escrava? Pensa, a escravidão já acabou. Ficou resmungando enquanto começou a procurar em redor. Estava sempre procurando alguma coisa e eu saía atrás procurando também. A diferença é que ela sabia o que estava procurando. Uma manga madura? Jabuticaba? Eu já tinha perguntado a meu pai o que era isso, escravidão? Mas ele soprou a fumaça para o céu. Dessa vez, fumava um cigarro de palha. E começou a recitar uma poesia que falava de um navio cheio de negros, presos e correntes, e que ficava chamando por Deus. Deus, eu repeti quando ele parou de recitar. Fiz que sim com a cabeça e fui saindo. Agora já sei. Lígia Fagundes Telles. Vamos primeiro resolver a questão, depois eu falo mais sobre esse conto, esse fragmento. De acordo com o texto,
Entende-se que o chão da infância da narradora é marcado pela incômoda viuvez da tia? Não. A tia aparece aqui uma vez só, não é substancial. Pela ausência do pai, o pai de fato é um profissional que fica mudando, mas não é a questão do chão da infância. O convívio com a família e páginas, essa aqui é uma opção interessante. O medo, pelo medo da escravidão, ela nem sabia o que era escravidão. Pela indiferença das páginas, nesse fragmento apareceu uma página apenas. Então nós não temos essa indiferença. O gabarito tem que ser a letra C. Certo? Vamos aqui retomar e fazer alguns comentários? Bom, olha só o conto aqui. Primeiro, um detalhe. Essa versão que estamos lendo aqui fala de Maricota. Mas nós temos uma outra versão desse conto que está na edição do livro mais recente, tá? E essa Maricota chama-se Joana. Passa a ser chamada Joana, ok? Então, se você está lendo o livro, né, de 2009, por exemplo, nós temos aí a Joana como personagem, a primeira página, e não Maricota. E aí nós temos um detalhe interessante. A mãe de Lígia Fagundes Telles, a mãe de verdade, de fato tocava piano. E o pai de Lígia, ele era uma pessoa ligada aí à área jurídica, de fato, à área de promotoria, essa parte da delegacia, né, delegado também ele fez parte. Era um homem, de fato, com muitas viagens. Então nós temos aqui um teor autobiográfico. Ainda que não aparece o nome da Lígia, mas nós temos esse teor autobiográfico. Quando fala aqui de Inês é morta, nós temos aqui um intertexto, né? É uma referência a Inês de Castro, lá da obra Os Lusíadas de Camões, que faz referência a um episódio histórico que envolve o rei Pedro, lá no início da formação de Portugal. Então, isso é uma intertextualidade lusitana. E eu destaco um outro intertexto, que é esse aqui, ó. Escravidão. O pai recita uma poesia que falava de um navio. Gente, esse aqui é o navio negreiro de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, onde estás que não responde? É o fragmento que, com certeza, o pai estaria se referindo, né? Era um sonho dantesco, tombadilo que das luzernas a vermelho brilha em sangue a se banhar, de ninho de ferro estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, chorrentos a dançar. É um magnífico poema do poeta romântico Castro Alves, que mostra o tumbeiro, ou seja, um navio negreiro que trazia os escravizados para o Brasil, da África para o Brasil, né? É uma obra do século XIX. Bom, então o que nós percebemos? A Lígia, ela traz muitos intertextos. Esse conto, né, chamado aqui, que se chama Solidão, já traz no título um intertexto. Vocês se recordam daquela cantiga? Se esta rua fosse minha, né? Eu mandava lá de lá, nesta rua mora um anjo, que se chama Solidão, lembra, né? Que tocou meu coração. Essa cantiga, que eu não estou aqui de memória lembrando da letra integralmente, mas com certeza você já ouviu essa, que se chama Solidão. Nós temos uma página chamada Leocádia. Essa Leocádia, ela aparece logo depois da Maricota, ou Joana aqui no caso. E essa Leocádia não era uma mulher preta, né? Diferente aqui da Maricota, que era uma página preta, por isso que ela fala da escravidão. A Leocádia era branca. E essa Leocádia, ela entoava essa cantiga popular, essa cantiga folclórica, mas ela vai ter um destino muito trágico. Ela vai engravidar, situação complicada, ela vai sofrer um aborto, ela vai falecer, e existe toda uma comoção da família pela morte da Leocádia, e em determinado momento da narrativa, a narradora protagonista, né, que aqui se assume a própria Lígia Fagundes Telles implicitamente, ela vai ver a Leocádia depois de morta, e vai inclusive conversar com a Leocádia. E a Leocádia vai dizer, olha, eu estou morta. Então, essa parte é aquela parte que eu comentei com vocês da invenção. Nós temos aqui uma memória,
uma memória da Lígia. Ela fala dos seus tempos lá, que lembra da família, das suas páginas. E essa questão da Leocádia aparecendo depois de morta. Então isso é uma invenção, ou isso é uma imaginação da criança? Nós temos que lembrar que criança imagina muitas coisas, criança tem uma fertilidade criativa extraordinária. Então é importante, quando você estiver lendo esse livro, você se lembre desse detalhe, dessa leitura ambígua dual entre invenção e memória, que é o próprio título propõe. Lembrando, nós não temos nenhum conto chamado Invenção e Memória, tá bom? O título é uma alusão geral aos temas que são abordados na coletânea, nos contos. Então, está aí. Se você vai realizar uma prova em que esta obra da Lígia Fagundes Telles será cobrada, nós elaboramos uma resenha, uma análise bem objetiva. É só você acessar o link aqui na descrição para ter acesso. E também como conseguir questões de vestibular específico que esta obra está sendo cobrada. Eu estou à disposição, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e boa leitura das narrativas de Lígia para você. Mergulhe nas invenções, nas memórias, e eu deixo aqui os meus abraços genuínos.